Por que dá preferência sempre sair nos alvos de Fibo e não deixar a operação andar? E aí pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vou mostrar aqui o dia da parte da manhã e como eu operei. Então, na parte da manhã a gente já consegue ver que o mercado abriu bem forte, produzindo um candle 1 bem esticado de 657 pontos e ele foi só produzindo mais fundos mais baixos. E para o meu operacional aqui, eu não posso fazer nenhuma entrada, porque qualquer ponto que eu entre pode ser um ponto de pullback que ele possa fazer. Então eu sempre acho saudável ele fazer essa impulsão e uma correção. Então no momento que ele fez a sua primeira correção depois de uma impulsão forte, eu já vi já um ponto de entrada já. Então aqui dá para ver claramente que o preço na abertura do mercado fez uma impulsão e corrigiu até a VWAP. Então essa linha aqui, essa linha vermelha representa a VWAP do dia. Então ele fez certinho uma impulsão e uma correção até ela e deixou um gatilho de entrada. E no momento que o Kindle 13 fez esse rompimento do fundo, eu nos 2 minutos estava observando que ele fechou abaixo. Então é um gatilho mandatório de eu entrar. E foi o que eu fiz. Eu deixei uma posição aqui de venda no gráfico, bem no fundinho dele, onde está essa linha amarela aqui, para representar a minha entrada. Mas o Candle 32 não acionou. Então, essa operação aqui de pivô, para mim não foi acionada. Mas aqui tá um lance interessante aqui, que eu já vi muito vídeo de gatilho de entrada, que tem gente que entra já no toque do fundo, ou seja, então 31, quando tocou no fundo do 15, ele já acionou a ordem, ou tem gente que deixa um tique abaixo da linha de entrada, também já teria acionado a ordem. Mas eu preferi. Isso daqui eu nunca vi ninguém falar sobre isso, de esperar o fechamento do 2, né? Se tem alguém eu não conheço que tenha falado, mas eu observando, eu vi que esperar o fechamento dos 2 minutos para entrar num trade do 5 de rompimento tá sendo muito interessante, tá dando um resultado muito legal pro meu estilo de operar, né? Porque eu tô entrando num rompimento claro. Eu espero o fechamento, entra volume e traz muita mais confiança para pegar um trade de tendência. Sendo que no 5 foi só uma cutucada. Então, para quem entrou no toque do fundo, passou todo esse calor aqui, ó. Então, ou seja, a pessoa que entrou aqui, pegando esse fundo aqui da entrada e esse movimento de pullback, sendo que o stop está aqui em cima, então essa pessoa passou um calor de 270 pontos, mas não pegou o stop dela. Ainda estaria uma operação, ela estaria dentro da operação, não pegou o stop, mas estaria passando aquele calor, né? Que ninguém gosta de passar calor na operação. E já, por sua vez, da minha parte, eu tô fora dessa operação porque ela não foi acionada aqui. Então todo esse calor que eu poderia estar passando, não passei e esperei o candle fazer uma outra oportunidade de entrada. Então, observando aqui, eu vi que quando o preço corrigiu até a VWAP do dia, coincidindo com a média de 20 dos 5 minutos, que aqui essa média azul é uma média de 50, só que no gráfico de 2 minutos. E ela tem a mesma proporção da média de 20 no 5. Então a VWAP coincidiu com a média de 20, ou a de 20 coincidiu com a VWAP, né? Tanto faz. E o preço respeitou as duas. Então no momento que ele respeitou e começou a produzir novas impulsões, eu vi que o 49 fechou abaixo do rompimento do 15, fechou com volume e bem próximo daquele meu gatilho de entrada. Tanto que ele cutucou, mas não fechou embaixo. Mas por eu ver esse contexto todo de força entrando, eu deixei já um gatilho de entrada na violação do fundo do 49 dos 2 minutos. Então eu entrei na operação, eu deixei a projeção do pullback feita. E aqui no trade ele foi andando muito bem, chegou a pegar até o segundo alvo da projeção do pullback. E nisso eu já trouxe para o 0 a 0 no meio dessa pernada e fiquei observando. Então quando o preço trocou no segundo alvo de Fibo,
eu trouxe o meu stop que estava no 0 a 0 para pelo menos no primeiro alvo. Então, quando o preço estava aqui embaixo, a entrada estava aqui e o meu stop já estava um stop gain, só que no primeiro alvo de Fibo. E então nisso, quando ele fez esse pullbackzinho do 53, ele me tirou da operação, então eu saí com lucro de primeiro alvo. Aí eu pensei comigo, bom, aqui deve ser só um pullback para ele retornar a sua tendência e buscar talvez um terceiro alvo de Fibo. Então eu fiquei observando. Aí nasceu o candle 54, eu vi que ele veio com força, rompendo aqui embaixo, então eu deixei uma ordem aqui no fundo do 53, né? Então depois que o 54 fechou, eu deixei uma ordem aqui de venda para poder pegar o terceiro alvo de Fibo, né? Aí eu tipo estaria pagando um pedágio da operação, igual o André Machado diz, né? Pagar pedágio, poder continuar pegando alvos mais longos. Só que hoje essa estratégia não fluiu bem, pegou minha operação e nisso eu tava com a metade da minha mão, que aqui eu entrei com a mão cheia com 20 contratos, saí aqui com os 20, depois eu reentrei aqui com 10, com a metade da mão. E o meu stop estava aqui no topo do candle 53, é o topo do pullbackzinho dos 2 minutos. E nisso ele me tirou no loss dessa segunda operação. Mas como eu estava com a metade, ainda protegi o ganho da primeira operação. Então o dia de hoje foram duas. Eu diria como uma só, né? Porque eu fiz uma gestão da primeira operação. Então, a primeira operação foi gain, a segunda operação de continuação estopou, mas estopou com a metade da mão. Então, o dia ainda hoje fechei positivo. E depois disso, eu não fiz mais nada. Fiquei observando o mercado, mas não operei mais. E olhando aqui nos 5 minutos, ele deu até uma entrada muito bonita aqui de pivô de reversão. Então, depois que ele fez esse fundo, ele fez uma impulsão e uma correção em cima da de 20, respeitando ela certinho. Então, para mim, teria uma entrada aqui no candle 33, com a projeção do pullback dos 5 minutos, e ele cravou o terceiro alvo. Era um trade possível de ter feito, mas eu não fiz. Eu dou preferência sempre pro primeiro movimento do dia. Já o segundo eu não sinto muita confiança de fazer. Beleza? Então o dia de hoje foi isso. Foi um gain e a continuação do trade não fluiu. Então fechei com um gainzinho fraco hoje. Certo? Então até o próximo vídeo e falou!